Olá você, tudo bem? A fisiologia é extremamente importante para os seres vivos. E existe um processo fisiológico básico e fundamental que refere-se ao transporte de substâncias via membrana plasmática pelas células. Estamos falando de difusão e osmose. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudaremos esses processos envolvendo as células vegetais. Vamos lá? É isso aí! Seja muito bem-vindo! Se inscreva no canal, ative as notificações, sempre novas videoaulas todas as semanas, com material para download na descrição e método exclusivo, o método Biomap. Fisiologia da célula vegetal. Professor, fisiologia celular difere quando comparamos célula animal com célula vegetal? Com relação à osmose e difusão, existem diferenças fundamentais. E esse é o objetivo dessa nossa aula. Mas antes de mais nada, quais as diferenças básicas que você encontra quando compara a célula animal com a célula vegetal? Célula animal sem parede celular, sem cloroplasto e vacúolos pequenos, vários vacúolos. Quando você compara com a célula vegetal, com parede celular, com cloroplasto e um vacúolo único e grande, ocupando quase que a totalidade do citoplasma celular. Então, quando você pensa em diferenciação de célula animal e célula vegetal, essa é a diferenciação básica. Mas é só isso? Não. Cai bastante em prova isso. Que outras diferenças podemos citar? Quando você compara as células vegetais envolvendo também os organoides ou organelas, você vai encontrar o seguinte. Olha lá, parede celular em célula animal já vimos que é ausente, mas está presente em células vegetais, que possui uma parede celular formada por um polissacarídeo estrutural denominado de celulose. Membrana plasmática, ambas as células têm. Núcleo, ambas as células têm. Ribossomo, ambas as células têm. Retículo endoplasmático liso e rugoso, ambas as células apresentam. Sistema golgiense, ambas as células apresentam. Peroxissomos, ambas as células apresentam. Mitocôndria, ambas as células apresentam. Lisossomos, aquela organela específica da digestão intracelular, você só encontra em células animais. As células vegetais não possuem lisossomos e nem precisam, porque elas já captam da natureza os nutrientes prontos. Tá? Elas não captam alimentos e que precisa ser digerido. Elas captam os nutrientes prontos. Então não há necessidade de uma estrutura para fazer a digestão intracelular. Aí você tem os centríolos. Centríolos, todas as células animais apresentam. Células vegetais, somente briófitas e pteridófitas. Gimnospermas e angiospermas não possuem centríolos. Você já percebeu que os gametas masculinos das gimnospermas e angiospermas, ou seja, os núcleos espermáticos, eles não possuem flagelos? Mas os anterídeos, que são os gametas masculinos nas briófitas e pteridófitas, eles são flagelados. Eles possuem 2 flagelos como estrutura de locomoção. E nós sabemos perfeitamente bem que o flagelo em eucarióticos está relacionado com o centríolo, presente nas briófitas e pteridófitas, ausente nas gimnospermas e angiospermas. Aí você tem plastos, vacúolo de suco celular e glioxissomo, que não estão presentes nas células animais, mas estão presentes nas células vegetais. Está aí para você uma tabela super show mostrando todas as diferenças estruturais celulares comparativas
entre células animais e células vegetais. Beleza? Mas vamos lá. A fisiologia da célula vegetal, a princípio, não é muito diferenciada da célula animal, porque envolvem processos fisiológicos funcionalmente idênticos, tanto na célula das plantas como na célula dos animais. Um deles é o quê? A difusão. Toda vez que a gente fala em difusão, estamos nos referindo à transferência de soluto. O soluto, qualquer que seja ele, sempre vai trafegar atravessando as membranas celulares de fora para dentro ou de dentro para fora, do ambiente de maior concentração para o ambiente de menor concentração. Então, se a glicose, por exemplo, ela está muito concentrada do lado de fora da célula, a sua tendência é entrar. Se está muito concentrada do lado de dentro da célula, a sua tendência é sair. Ok? Então, com raras exceções, a não ser nos processos de transporte ativo, onde o transporte é feito contra o gradiente de concentração, com gasto de energia, nas difusões, processos passivos, simples ou facilitados, sempre o soluto vai trafegar do meio onde ele se encontra em maior concentração para o meio onde ele se encontra em menor concentração. Tá certo? Aqui a gente tem um exemplo disso aí. Ó, você tem a alta concentração de um soluto em meio extracelular, a baixa concentração do mesmo soluto em meio intracelular, e claro que você terá o tráfego desse soluto através desta membrana, do meio onde ele está em alta concentração para o meio onde ele está em baixa concentração. Beleza? O outro mecanismo fisiológico celular de transporte importantíssimo é a osmose. Toda vez que falamos em osmose, estamos nos referindo à transferência de solvente. Solvente este que é o solvente universal, denominado de água. A água sempre irá trafegar, atravessando as membranas celulares do meio onde haja uma menor concentração em soluto, para o meio onde haja uma maior concentração em soluto, porque o objetivo da água é diluir. Então ela sai do ambiente menos concentrado, do ambiente hipotônico, para o ambiente mais concentrado, o ambiente hipertônico. Aqui nesse esqueminha dá para a gente observar isso aí. Bolinhas azulzinhas está se referindo ao solvente e essas bolinhas vermelhinhas está se referindo ao soluto. Então aqui, olha só, nessa situação aqui, então o que é que você observa? O meio aqui é hipotônico, ó, baixa concentração de soluto. Esse meio aqui é hipertônico, alta concentração em soluto. Qual é a tendência natural da água, que está representado pelas bolinhas azuis? É sair do meio hipotônico, sair do meio de baixa concentração e ir para o meio de alta concentração para diluir, tornando então os meios aqui isotônicos, olha lá, atravessando por esta membrana que está representada aqui, por esse tracinho, por esse pontilhamento em amarelo. Belezinha? Desta forma funciona então os processos de difusão e osmose, tanto em células animais como em células vegetais. Só que existem fatores importantes que influenciam a osmose nas células vegetais. Um deles é a chamada força SC, que é a força de sucção da célula toda, também conhecida como poder osmótico. É o poder da célula de puxar água para o seu interior, a pressão osmótica exercida. Essa força é chamada de força SC. Temos a força SI. A força SI é a força de sucção do vacúolo. Vacúolo que é único na célula vegetal, que é grande na célula vegetal, ocupa grande parte do citoplasma desta célula vegetal, e essa força de sucção depende diretamente da concentração de sais neste vacúolo. Quanto maior for a concentração de sal nesse vacúolo, maior será a força de sucção celular, criando a pressão osmótica necessária para que a água entre dentro da célula. Show de bola? E aí temos uma outra força que é exercida pela parede celular, é a resistência da membrana, parede celular de celulose.
Essa resistência da membrana é fundamental, que à medida que a água vai, porque à medida que a água vai entrando dentro da estrutura celular, que ela vai aumentando de volume, essa parede celular pressiona o conjunto, evitando que a célula sofra ruptura, ou seja, que a célula sofra plasmóptise, que é a ruptura da célula vegetal. Entendido? Então esses são os 3 fatores básicos que respondem pela fisiologia da célula vegetal a nível de osmose. Vamos entender como isso funciona? Olha só, se uma célula está murcha, ela está sem água. Ora, se ela está sem água, ela estará consequentemente hipertônica. Ela estará consequentemente rica em sais. Ela estará consequentemente com um vacúolo altamente concentrado, um vacúolo hipertônico. A célula estará hipertônica em relação ao meio externo. Como a tendência natural da água é se deslocar do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, aí o que acontece? A força de sucção da célula toda SC, a força de sucção do vacúolo, que são forças altas nessas situações, começam a sugar a água para o interior da célula. Nessa situação de célula murcha, a resistência da membrana é 0. A parede celular não está exercendo força no conjunto. É como se você tivesse uma bola murcha, sem ar. Você pegou uma bola de couro, tirou o ar de dentro da bola, ela ficou murchinha. Então o revestimento da bola, o couro que reveste a bola, não exerce força sobre o conjunto. Então o valor de M nessa situação é 0. E aí, olha só que coisa legal. Eu tenho M, que está lá embaixo, 0, e eu tenho a pressão de sucção, a força de sucção que está lá em cima, que está em 100. O que acontece então? A água começa a entrar dentro da célula. A célula está murcha, ela murcha tanto que, olha só, a membrana plasmática ela descola da parede celular, a parede celular mantém a forma da célula, mas as membranas plasmáticas, elas... ok? E se descolam. Então, nessa situação, você tem uma célula murcha. E aí o que acontece? A água começa a entrar pelo poder osmótico, pela pressão osmótica e pela própria característica inerente à água de se movimentar do meio hipotônico para o meio hipertônico. E aí, olha só, ela vai enchendo de água, vai aumentando de volume. À medida que ela aumenta de volume, vai diminuindo a concentração. Ora, se a concentração é quem gera a força de sucção 100, ela vai diminuindo. Mas como a célula está aumentando de volume, está inchando, a resistência da membrana 0, ela está subindo, ela está aumentando. E aí, olha só, a força de sucção vai diminuindo, M vai aumentando, sucção diminuindo, M vai aumentando, SI diminui, M aumenta, até o ponto que eles tornam-se iguais. E o que é que a física diz quando duas forças contrárias tornam-se iguais? A resultante é 0, cessa a entrada de água dentro da célula, a água atingiu a isotonia e isso mantém a estabilidade e o equilíbrio da estrutura celular dentro da fisiologia osmótica. Show de bola? E aí, o que acontece? A célula está túrgida. O que é uma célula túrgida, Billy Paul? Cheia de água. SI torna-se igual a M e a força de sucção, o poder osmótico, é igual a 0. A resultante é 0. Então, olha lá, o vacúolo está aqui, está tudo cheio de água. Aquela membrana plasmática que estava descolada da parede celular, ela volta a aderir à parede celular. Pronto. Então, você diz agora que tem uma célula em turgescência, que tem uma célula o quê? Túrgida. Show de bola? Aí, olha só, uma célula túrgida, cheia de água, olha só o esquema, aqui eu tenho uma célula normal, aqui eu tenho uma célula que perdeu água, ela murchou, aqui eu tenho uma célula que perdeu ainda mais água, ela murchou, e aqui eu tenho uma célula que voltou ao estado de turgescência, que é o estado inicial aqui. E aí, se uma célula está túrgida e ela perdeu água, você diz que ela sofreu plasmólise. Billy Paul, o que faz uma célula que está túrgida perder água? Ora, se você pega uma célula que está túrgida, cheia d'água, e ela está num ambiente que se encontra hipertônico, a tendência dela é perder água para o meio e murchar. Nesse caso, você diz que ela sofreu plasmólise. Ora, a célula está murcha, ela ganhou
água. Ora, uma célula murcha ela é hipertônica. O meio ambiente está hipotônico, a água entra. Então ela sai do estado em que se encontra murcha para o estado de turgidez, de turgescência. Nesse caso você tem desplasmólise. E se a célula romper, plasmóptise, que é a ruptura celular no processo. Comum em células animais, extremamente raro em células vegetais, porque a parede celular limita consideravelmente o processo de ruptura de uma célula vegetal, já que a célula vegetal convive muito, a todo momento, a toda hora, com essas questões relacionadas ao transporte de água e de soluto. Belezinha? Show de bola? Entendido isso? Legal? E aí é o seguinte, para concluir a ideia, zona pilífera. A zona pilífera é a região da raiz da planta responsável pela absorção de água. É nessa zona que você encontra os pelos absorventes. Aqui a gente tem a estrutura, tá, de uma raiz em corte transversal exatamente na zona pilífera, ok? Vamos ampliar essa figura, olha só, ampliamos a figura aqui. Ó, agora sim o esquema ficou visualmente legal. Olha só, aqui nós temos a região da epiderme, que é essa camada celular aqui primeira, e nessa epiderme, perceba que células da epiderme têm umas projeções aqui. Essas projeções nada mais são do que os pelos absorventes, tá? Que respondem, consequentemente, pela absorção de água. Logo após essa camada epidérmica, você encontra uma outra camada de várias sequências celulares que corresponde à casca. E após essa casca, você vai encontrar a região mais interna da raiz. Aqui você encontra o sistema de vasos condutores de seiva. Aqui ele destacou o sistema de vasos condutor de seiva bruta, que é o xilema, tá aqui o tecido xilemático. E entre essa região da casca e essa região aqui mais do cilindro central, você vai encontrar a endoderme. Tá aqui a endoderme com suas células. Suas células que estão aderidas, tá certo ou não? Por um espessamento de suberina para lacrar o espaço entre essas células, ou espaço intercelular. Beleza? Vamos entender o que é isso? Muito bem. Aqui ele está mostrando, né, com seta azul e seta rosa, o fluxo de água. E aí você percebe que existe um fluxo de água, onde a água está atravessando os tecidos da raiz, passando por dentro das células. Percebeu isso aí? Olha lá, ela está caminhando, trafegando por dentro das células o tempo todo até atingir o vaso condutor de seiva bruta, ou vaso lenhoso. O segmento de seta azul está demonstrando que o fluxo de água pelos tecidos da raiz até atingir, tá certo, o vaso condutor de seiva, mas esse fluxo de água está passando por entre as células, tá certo, naqueles espaços intercelulares da parede celular, por entre as células e não por dentro das células, beleza? E aí você tem duas situações. O fluxo de água pelos tecidos da raiz, passando pelo interior das células, que é chamado de via simplástica, ou você tem a transferência da água pelos espaços intercelulares, que é chamado de via apoplástica. Ok? Aí tem uma coisa interessante. Quando você chega a nível de endoderme, o que é que você percebe? Você percebe que tanto a água que vinha pela via simplástica continua pela via simplástica a nível de endoderme, passando por dentro da célula da endoderme, atingindo o vaso de condução, como a água que estava passando pela via apoplástica permanece o seu tráfego aqui por entre as células, mas quando chega na endoderme, ela sai da via apoplástica e entra no vaso condutor pela via simplástica, passando pelo interior das células da endoderme, porque os espaços intercelulares na endoderme estão lacrados pelo que se chama de estrias de Caspary, que nada mais são do que espessamentos de suberina que bloqueiam o espaço intercelular das células da endoderme, impedindo que a água chegue ao vaso condutor, passando por via apoplástica. Tem que passar por dentro da célula. E você diz, professor, por quê?
Porque tem que filtrar essa água, tem que filtrar essa água. Como assim, professor? Você, quando estuda membrana plasmática, o cara diz para você que uma das propriedades da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. Então, no momento que a água sai da via apoplástica e entra na endoderme, atravessando pela via simplástica, essa água será filtrada nessas células da endoderme. Tá? Porque a permeabilidade seletiva significa o quê? Não é tudo que entra dentro da célula, não é tudo que sai. A membrana plasmática exerce seletividade. E é nesse momento que se filtra. Se você plantar um pé de coqueiro dentro de um esgoto a céu aberto, cheio de fezes e impurezas, não tem problema nenhum. A água que vai atravessar pelo vaso condutor de seiva do coqueiro é uma água sempre filtrada, é uma água sempre limpa. Não importa a quantidade de impurezas que estejam naquele setor, aonde aquele pé de coqueiro foi plantado. Por que isso? Porque a endoderme vai fazer a permeabilidade seletiva, fazendo com que essa água que chega ao vaso condutor seja uma água filtrada, uma água limpa. Show de bola? Via simplástica, mediada pelos plasmodesmos. Tá? A via simplástica, olha só, a água entra dentro da célula e tem que atravessar as paredes celulares das células vizinhas e continua o seu percurso. Aqui, nessa parede celular aqui, existem os plasmodesmos, tá? Que são canalículos abertos entre as membranas que facilitam então o processo de tráfego da água de uma célula para outra. Na via apoplástica, a água move-se por entre as paredes celulares e é chamada rota transmembrana. Entendido? Passa pelos espaços que existem lá entre essas paredes. E as estrias de Caspar, espessamento de suberina que barra a via apoplástica nessa região endodérmica. Então, resumindo, estrias de Caspar localizadas na endoderme são formadas por suber, que é um tecido altamente resistente, fecham os espaços intercelulares nessas células endodérmicas, obrigam a água e os sais a passarem por dentro das células. Por quê? Permeabilidade seletiva. Beleza? Show de bola? E aí, seca fisiológica. Existem certas situações onde o vegetal, a planta, é impedida de fazer a sua absorção de água e sais minerais normalmente. É chamada de seca fisiológica. Uma das situações é quando você tem alta salinização do solo. Um solo muito salinizado é um solo extremamente hipertônico. Então a tendência da água não será entrar na célula, será sair. Não será entrar na planta, será sair. Porque se o ambiente em volta da raiz está muito hipertônico, a planta perde água. É preciso que haja uma diferença de concentração? Sim, mas o meio interno da raiz se hipertonize, que é o que a planta faz, tá certo? Puxando sais por transporte ativo com gasto de energia, gerando a pressão osmótica para que a água saia do solo, que deverá estar hipotônico, entrando então nos tecidos vegetais. Quando isso é impossível, devido à salinidade que hipertoniza o solo, você chama de seca fisiológica. Outra situação é em situações de frio extremo. O próprio congelamento das regiões onde a planta está inserida dificulta o processo de absorção de água, porque a água congela junto. E a baixa temperatura também diminui, consequentemente, os processos fotossintéticos. Você sabe que a fotossíntese é feita por maquinário enzimático. E as enzimas operam a nível de temperatura. E existe uma temperatura que é ideal. Ambientes muito frios reduzem muito e consideravelmente a atividade enzimática. Então reduz, consequentemente, o processo de fotossíntese, que é um dos processos que consome a água da planta. Então isso também vai levar a um processo de seca fisiológica. Beleza? Não saia daí. Tem um recado para te dar, tá certo? Se inscreva no canal, vá na descrição do vídeo, baixe a lista de exercícios sobre o assunto para que você exercite os conteúdos aprendidos. E essa, então, era a aula que eu queria conversar com vocês sobre fisiologia de célula vegetal. Perceba que tem grandes diferenças em relação à fisiologia da célula animal, que é mais simples, no aspecto difusão, no aspecto osmose. Nos encontramos, então, na próxima aula. Até lá!